E, amados, essa reflexão de hoje, eu não combinei nada com ninguém. Eu não faz horas, a última vez que eu conversei com a irmã Lia, foi lá no Paixão, quando nós estivemos lá, alguns membros da igreja. E eu vou caminhar um pouco pelo que a irmã Lia falou. Parece que a gente tinha combinado dela falar sobre o momento que a gente está vivendo. E como nós vamos passar por esse momento. A irmã Lia já trouxe um texto já fez uma introdução naquilo que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. E tem muito a ver com o nosso entendimento de quem nós somos como cristãos. Eu acho que isso fez há um ano atrás e vai continuar sendo feito por aquelas pessoas que realmente têm uma experiência pessoal com Deus, que já descobriram, e aí me traz à memória de novo uma pregação que eu fiz aqui sobre a performance, sobre a diferença que existe entre a gente performar e a gente ter uma vida real, uma vida verdadeira com Deus. Isso faz toda a diferença. Então hoje eu gostaria de estar ministrando e estar compartilhando com os irmãos sobre os desafios que a gente tem tido e vai ter, as batalhas que a gente vai ter no ano de 2021, já que nós estamos começando o ano. Os nossos desafios, nossos sonhos, com certeza foram e estão sendo impactados pelo momento que a gente está vivendo, que a irmã Lia já falou. E é verdade, amados. Talvez a gente tenha esquecido que já faz um ano que nós estamos com pandemia. E parece, pelo menos as estatísticas e os prognósticos, é que a gente ainda vai viver com essa pandemia durante algum tempo. Até pela dificuldade que o Brasil está tendo em vacinar a sua população. E a gente tem visto o número de mortes continuando muito alto, muito acima daquilo que seria razoável. Contaminação. E a gente percebe que há um cansaço das pessoas. E as pessoas estão, como se fosse assim, fazendo roleta russa. A impressão que me dá, amados, é que o mundo está fazendo roleta russa. As pessoas estão fazendo roleta russa porque já se cansaram. Por conta das privações que elas estão tendo, por conta dos sofrimentos, por conta das angústias familiares quanta gente perdeu parentes. Então eu tenho a impressão, meu sentimento é de que as pessoas estão cansadas e estão indo para o tudo ou nada. É uma noite, eu vou curtir, não importa se eu vou morrer daqui a 2 semanas, 3 semanas. Porque as pessoas estão cansadas, amados, de tanta coisa que a gente tem vivido, porque são tempos de lutas, são tempos de privações. Nós estamos privados, inclusive, do convívio que nós tínhamos há um ano e meio atrás. As igrejas, não só a nossa, a maioria das igrejas sofreram muito, estão sofrendo muito com isso, pela privação, inclusive, do contato comunitário. Porque isso a pandemia nos trouxe. Agora, amados, será que isso é novidade para nós? Deveria ser novidade para nós? Privações, sofrimento, luta, batalha? Não, isso não é novidade para nós. Quando nós lemos João 16:33, diz assim, presta atenção que coisa fantástica, porque Jesus, ele já dá a resposta para depois fazer a afirmação, porque ele diz assim, João 16:33, diz assim, eu lhes disse essas coisas, presta atenção, para que em mim vocês tenham paz. Ele já deu a resposta. Ele está falando isso, e a gente vai ver a segunda parte do versículo para ver o que ele falou, mas ele já está dando o remédio. Ele já está dando a resposta para nós, porque ele diz assim, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Por quê? Porque neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Significa dizer que sofrimento nós vamos ter,
Aflições nós vamos ter, nós vamos passar, mas a gente tem que entender que Jesus venceu o mundo, amados. E se Ele venceu o mundo, e nós que aceitamos esse Jesus Cristo, nós também vamos ser vitoriosos, em nome de Jesus Cristo. Mas preste atenção, aonde Jesus venceu o mundo? Aonde, amados? Aonde Ele venceu o mundo? Na cruz do Calvário. Foi na cruz que Ele venceu o mundo. E falar de cruz, falar daquilo que eu como cristão tenho que compartilhar com Jesus, porque é isso que Ele diz, nós não queremos. Falar de cruz, falar de aflições, falar de dificuldades, falar de desafios, falar de batalhas que nós vivemos cotidianamente, porque nós somos seres humanos, e isso não dá ibope. Falar de cruz, isso talvez hoje em dia nas igrejas não seja politicamente correto, porque as pessoas não querem falar de cruz, as igrejas não estão falando de cruz, não estão falando daquilo que Jesus viveu até o fim da sua vida. Cruz, Jesus foi morto por nós numa cruz. Para quê, amados? Para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós tivéssemos vida hoje. Ele morreu na cruz. Mas não é politicamente correto falar nas igrejas. Você já está cansado da semana de luta, eu vou falar de cruz para vocês. É isso que tem acontecido, e isso dá uma falsa impressão de que nós sempre vamos ser vitoriosos, e a gente tem visto que às vezes não é assim. Nós também sofremos. Veja o que está escrito em Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. E olha só que coisa interessante, ele diz assim, Jesus falando: tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu estou falando, a minha versão é a Nova Versão Internacional. Eu nem vou abrir aqui porque a letrinha está pequena, por isso que eu trouxe hoje no papel. E essa Bíblia é quando eu enxergava, já bem antiga. Mas, amados, está escrito assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. A cruz a gente não vive uma vez ou outra, amados. A cruz de Cristo tem que ser vivida diariamente por nós. Eu não posso me esquecer de que Ele, sendo Deus, se esvaziou e morreu na cruz por mim. Eu não posso me esquecer disso, porque isso vai fazer a diferença em como eu vou viver nesse mundo nos dias de hoje, porque isso vai fazer a diferença em como eu vou enfrentar os meus desafios. Eu preciso entender que Jesus já morreu na cruz por mim, e Ele me amou primeiro, me amou sendo eu ainda um pecador. Eu preciso ter esse entendimento. A cruz faz parte da vida do cristão, e os desafios virão, as batalhas virão, isto é real. Só que hoje a gente não aceita mais falar nisso nas nossas igrejas. Amado, saiba que nós estamos vivendo dias de luta. Já falei isso aqui, nós vivemos uma batalha espiritual, são dias de batalha espiritual. Nós temos as nossas batalhas a nível natural, no nosso nível de ser humano, mas existe também uma batalha espiritual. 1 Coríntios 1,18 diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Não se esqueça disso, vou repetir: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Existe uma mensagem na cruz para nós, e a gente não pode se desviar dessa mensagem, porque implica na minha vida de relacionamento com Ele, implica em como eu vou atravessar esse momento de vale que nós estamos vivendo, todos nós como seres humanos. Eu preciso ter esse entendimento, eu preciso entender a mensagem da cruz. E quando eu penso
a respeito desse entendimento que a cruz me dá, eu começo a perceber, e aí falando em relação aos nossos desafios, já que nós estamos ainda em fevereiro, os que virão, os que nós já estamos vivendo, as nossas batalhas, os nossos sofrimentos, eu preciso entender, e eu tentei deixar bem didático para vocês entenderem. Existem algumas coisas que são inerentes à vida, são inerentes à vida do ser humano. O nascer já é uma batalha. Quando a criança sai do ventre da mãe, ela tem que respirar. Ela não estava acostumada a fazer isso. E há um esforço do recém-nascido para viver. Então, desde que a gente nasce, os desafios são inerentes à vida humana. Então, existem essas batalhas, esses desafios que são do nosso cotidiano. A gente pode sofrer um acidente, a gente não sabe o que vai acontecer conosco. A irmã Lia hoje deu um testemunho do que aconteceu com ela por um sobre-esforço que ela fez, além do limite da sua idade, que a idade lhe permite. Os acidentes acontecem, fazem parte da nossa vida, é inerente, faz parte da nossa vida os acidentes. Os desastres naturais que a gente tem experimentado por aí também fazem parte. Você não está programando fazer um desastre. Eu quero que aqui caia em cima da minha casa uma barreira de lama, como já aconteceu no passado. Mas acontece, são os desastres naturais. As doenças que nos acometem. Nós estamos vivendo momentos de pandemia. Eu fiquei internado uma semana com Covid, graças a Deus, Deus me livrou. Mas quantas e quantas e quantas pessoas não perderam a vida? Por quê? Porque faz parte da fragilidade do ser humano, do nosso corpo humano, faz parte da nossa fragilidade o pegar algumas doenças. Desde sempre, desde que nós somos crianças. Então essas são batalhas, desafios que são inerentes à minha condição, fazem parte da minha condição humana. Mas existem outros desafios que também estão ligados ao ser humano, que é o nosso próprio crescimento como ser humano. Os antropólogos chamam isso de rituais de passagem que a gente tem. Nós deixamos de ser criança e passamos para adolescência e juventude, isso é um ritual de passagem. Você está crescendo, você está ganhando conhecimento, então você sai de uma fase da sua vida e passa para outra. Quando você entra na faculdade, é mais um ritual de passagem, porque agora você escolheu uma profissão, e aí você entrou na faculdade, você está dando um salto no seu crescimento pessoal como ser humano. Quando você começa a trabalhar, agora você já não é mais uma criança, não é mais um adolescente, não é mais um jovem, agora você começa a ter responsabilidade. Você vai trabalhar. O casamento é um ritual de passagem, os filhos é um ritual de passagem, ou seja, isso faz parte também, são desafios que fazem parte do meu crescimento como ser humano. E até aí, ok. Mas hoje à noite eu quero falar sobre o terceiro ponto, porque existe um desafio que está ligado à minha escolha como pessoa, a minha escolha como cristão. Qual deveria ser a minha escolha? E é esse que eu quero compartilhar com os irmãos, porque isso vai fazer toda a diferença, as escolhas que eu faço. E como a gente faz escolhas erradas, amado. Como a gente faz escolhas erradas. Como as coisas às vezes dão errado na nossa vida porque foram escolhas mal feitas, de relacionamentos, de escolha até de profissão. Tem muita gente que se frustra com a profissão, se frustra com o próprio relacionamento que algumas igrejas oferecem, porque são escolhas erradas que nós fazemos. E eu quero compartilhar com os amados. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Isaías, antes de compartilhar. Isaías 55, 8 e 9, para nós entendermos que isso não é assim tão fácil, amado. Tomar decisão não é tão fácil.
as escolhas que eu faço podem ser muito enganosas. Porque se é uma dificuldade que, pelo menos eu tenho, é um relato pessoal meu, é de entender se aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer, se foi Ele mesmo que colocou. Porque às vezes a gente fala, Deus falou, e não foi nada disso. Foi o meu desejo natural como ser humano. Eu já fiz muito isso. E continuo ainda repetindo, estou tentando diminuir, a minha esposa é testemunha disso. Quantas coisas eu já fiz errado, que trouxeram sofrimento. Não um sofrimento daqueles de pegar uma arma para mim, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que são sofrimentos que eu podia ter evitado, tristezas que eu precisava ter evitado, podia ter evitado. No entanto, a escolha que eu fiz foi uma escolha errada. Sabe por quê? Porque eu não sei discernir. Talvez por falta de maturidade cristã, talvez por falta de intimidade com Deus, eu não sei discernir o que é a vontade de Deus verdadeiramente. E às vezes a gente acha que a gente está fazendo coisa que é a vontade de Deus, e não é. É a vontade do meu coração. E a Bíblia fala que o coração é enganoso. Mas olha o que está escrito nessa passagem, Isaías 55, versículos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amados, não é fácil você discernir, porque os pensamentos e os caminhos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem são os nossos caminhos. E às vezes a escolha que a gente faz não é a escolha correta. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. E eu quero estar falando com os amados, então, a reflexão está baseada na história de Israel, em determinado momento da sua história, numa escolha errada que o povo de Israel fez, e na disposição de um jovem em enfrentar o inimigo, o desafio que se levantava contra Israel. E aí o primeiro texto, são 3 textos que a gente vai estar compartilhando. Vocês vão ler a Bíblia hoje comigo, aqueles que puderem, por favor. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, 3 versículos nós vamos ler. E aí eu começo a fazer essa reflexão no que eu chamo de uma escolha errada. A escolha errada do povo de Israel. Diz assim na minha versão, 1 Samuel 8, versículos 4, 5 e 7. Diz assim, e aí começa a nossa história. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se em forma e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Versículo 7. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que a quem rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Amados, presta atenção, aqui é um momento crucial na vida da história de Israel, a meu ver. Por quê? Porque até aqui o rei era o Senhor Deus. E vocês sabem que nessa época, quando a gente fala o povo de Israel, dá a noção de que parece que eles tinham um reino, né, que era tudo certinho, existia uma ordem, né, de Estado, e não era nada disso. Nessa época aqui, dessa época desse texto, Israel já vinha saindo do Egito e vinha caminhando e vinha lutando com outros povos para chegar na terra prometida, mas eram seminômades. Eles não eram urbanos. A arca, se você ler o livro de Samuel, você vai ver que a arca vai
está com eles, a arca vai para o inimigo, e depois o inimigo se arrepende e devolve a arca, ou seja, eles não tinham ainda uma instituição de Estado como Israel. Quem os liderava? Um povo que era seminômade, que trabalhava no campo. Como esse povo pôde ganhar tantas guerras com inimigos poderosos, armados, com exércitos poderosos? Como o povo de Israel pôde vencer tantas batalhas? Porque o Senhor estava com eles. Só que agora Israel, o povo de Israel, resolve então fazer um pedido. E eles fazem um pedido para quem? Eles fazem um pedido para Samuel. Preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Eles fazem um pedido para Samuel. E qual é o pedido? Constitui-nos um rei. E aí, amados, a gente já percebe quando eles pedem um rei, que vai haver uma mudança no modelo de governo. Não é mais uma teocracia, não é Deus que reina. Agora eles estão escolhendo um homem para reinar. Amados, a gente já sabe que isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas o povo optou, a escolha do povo foi: ok, Deus veio até aqui, mas nós não queremos mais ser governados por Deus, nós queremos um rei. E aí você lê depois e fala assim: como em todas as nações. Olha o perigo, porque eles fazem uma opção, uma escolha, pela influência que os povos do entorno estavam vivendo. Amados, vou falar uma coisa para vocês: nós fazemos igualzinho Israel, porque às vezes nós fazemos escolhas, tomamos posições baseados no que a gente está vendo, que o mundo está dizendo que é o certo, que é o bom. Eu canso de falar isso, já falei isso aqui, nós somos muito influenciados pelo mundo, e as nossas escolhas, assim como foi lá atrás com o povo de Israel, é pela influência que a gente está tendo do mundo nas nossas vidas, mesmo nós que nos dizemos cristãos. E isso tem sido uma realidade. E por muitas vezes as nossas escolhas não têm sido as melhores possíveis. E o que acontece quando a gente faz isso? A rejeição a Deus. O povo de Israel rejeita a Deus sobre quem governa o povo. O povo não quer mais Deus. O povo quer um rei, como todas as outras nações. E isso tem sérias implicações, e a gente vai ver agora, continuando a nossa história. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel 16, agora a gente pula para Samuel 16, e algumas diferenças já vão aparecer. Veja o que está escrito, nós vamos ler o versículo 1, depois do 6 ao 13. 1 Samuel 16 diz assim na minha versão: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Olha, presta atenção nisso. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Agora do 6 ao 13 diz assim. Só um minuto, porque a minha vista falha de vez em quando. 6 ao 13. Quando chegaram, Samuel viu a Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê com a aparência, mas o Senhor vê com o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé chamou a Samar, levou Samar a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os teus filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo e de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel:
é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Saul voltou para Ramá. Alguns estudiosos dizem que esse foi o último grande feito de Samuel, ungir Davi como rei. Agora preste atenção, amados, as diferenças que existem entre a escolha que o povo fez pedindo a Samuel um rei e a escolha agora de Davi. Primeiro, versículo 1 diz assim: eu provi um rei. Deus escolheu o rei. Foi Deus, não foi o povo que pediu para Samuel, não. Deus indica e manda Samuel ir à casa de Jessé. Então a gente percebe que há uma interferência direta de Deus na história. Me provi de um rei. Já no caso de Saul, o povo de Israel pede para Samuel um rei. Há uma diferença, amados, nisso aí. Porque aqui, quando ele escolhe Davi, Deus está na história. E isso faz toda a diferença. Foi Deus quem escolheu Davi. Percebam, do versículo 6 a 13. Preste atenção. Davi era o caçula. E como Deus não revelou quem era, com certeza por ser o caçula, Davi seria o último apresentado, como foi a Samuel. Talvez nem fosse apresentado por ser o caçula, por ser um pastor. E aí no versículo 7 é uma coisa muito interessante, que serve de referência para nós também. Porque Samuel, apesar de ser um homem de Deus, ele tem um comportamento humano. Ele, quando vê Eliabe, que era também um rapaz formoso, ele fala, com certeza é esse. E aí Deus fala com Samuel, apesar de ser um homem de Deus, sendo quem foi Samuel, ele fala: Samuel, não te leves pela aparência, nem pela estatura, nem pela altura. Versículo 10, o Senhor não vê como homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nós temos falado aqui sobre isso, amados. Texto diferente, mas estamos falando disso. O Senhor está olhando, não é para a tua aparência, não é pelo que você faz, não é pelo que você é, não é pelo conhecimento que você tem, não é pelo dinheiro que você tem. Nós falamos aqui, pastor também pregou outro dia sobre isso. Não é isso. Por quê? Porque Deus olha para o nosso coração. O pastor falou aqui hoje sobre a questão da adoração. Eu falei isso outro dia também. Não é a adoração que a gente faz aqui, amados. É o porquê eu adoro. Deus quer o coração do adorador. Ele não quer o louvor que a gente faz aqui. Eu falei isso outro dia. Porque está escrito na palavra. Porque Deus olha o coração. Ele não vê a minha aparência. Porque a minha aparência perante os irmãos pode ser enganadora. Mas diante de Deus não tem como. Porque Ele conhece o meu coração. A palavra está falando. E Ele fala para Samuel: não se preocupe com a aparência, porque eu escolho com o coração. E com certeza Davi só foi escolhido por Deus porque Deus conhecia o coração de Davi. Porque ele era um pastor, porque ele era um garoto. Como é que vai escolher um rei, o rei do seu povo, se não fosse pelo conhecimento que Deus tinha do coração de Davi, amados? Mas percebam no versículo 13, tem uma coisa também que para nós é maravilhoso. Independente da minha estatura, da minha aparência, do meu conhecimento, nos falta sempre alguma coisa. Olha só o que está escrito no versículo 13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Amados, quando eu entrego minha vida a Jesus Cristo, eu também sou ungido pelo Senhor. E por que Ele nos unge? É exatamente para que nós possamos atravessar essa vida que a gente tem vivido, essa vida que a gente tem experimentado.
É por isso que nós somos ungidos. Não era pelo que Davi fez ou poderia fazer, não é pela sua aparência, não é pelo seu conhecimento como pastor. Ele é ser rei de uma nação, rei de um povo, e para isso, só com a presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. E como é que eu vou enfrentar essas batalhas desses dias? Com a presença do Espírito de Deus na minha vida, amados. Porque só assim eu consigo me alegrar mesmo na dificuldade e mania. Mesmo no sofrimento, eu consigo dar graças a Deus. Porque se não for assim, a gente desiste, amado, da nossa luta. Hoje eu estava de manhã numa igreja assistindo o meu pastor, que hoje está em Dourados. E ele falou que semana passada uma mulher que tem 4 filhos, jovem ainda, o procurou lá em Dourados e falou para ele: pastor, eu fiz um exame e o câncer do seio se espalhou e eu não, provavelmente, existe a possibilidade muito difícil de cura, mas muito difícil. 4 filhos, um adolescente e até uma de 3 anos. Você imagine a dor dessa mulher, o que ela deve estar sentindo nesse momento. Como vai dar graças por isso? Só dá graças, amados, quem é ungido pelo Espírito Santo de Deus, que tem a presença de Deus na sua vida, porque senão a gente não aguenta, porque a dor é muito grande. Quem já perdeu um ente querido, quem já perdeu um filho, uma filha, sabe como é. Não é fácil. E o pastor falou hoje de manhã que ele não sabia o que fazer. Que palavra vai dar para uma pessoa dessa? Por conta do sofrimento que ela está experimentando. Só o Espírito Santo de Deus que vai nos fazer vencer essas batalhas que vêm pela frente, que já estão ao nosso derredor. O outro ponto que eu acho que é interessante nós lermos, diz respeito ao problema de Israel. Presta atenção, eles fizeram uma escolha, fizeram como nós já lemos, eles fizeram uma escolha. Agora eu não quero mais Deus, agora eu quero um rei, achando que Saul ia resolver o seu problema, um rei humano. E aí, vamos ler 1 Samuel 17, e aí nós vamos ler muita coisa, eu vou lendo devagar, passagem por passagem, e a gente vai para vocês entenderem. Primeiro, os filisteus se levantam contra Israel. Os filisteus se levantam. 1 Samuel 17, versículo 1 diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vamos até aqui. Amados, primeiro, os filisteus se levantaram, com certeza sabendo que agora
não era mais o Deus de Israel que estava à frente do povo. Agora era um homem, era Saul. E sabe o que está escrito no versículo, agora o último que a gente leu? Versículo 11, assim: ao ouvirem as palavras do filisteu, preste atenção, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Agora não é mais Deus que está no controle, agora é um homem que está no controle. E quando a batalha, quando o gigante desafia, quando o problema chega, sabe o que esse homem faz? Ele fica atônito e apavorado. Apesar de ser rei, era um homem com todas as falhas que um homem tem, e ele fica atônito e apavorado. Percebam que os filisteus já eram um problema antigo de Israel. Se nós lermos lá 1 Samuel 14, você pode depois ler em casa, você vai ver que eles já haviam guerreado. Então, a guerra com os filisteus era uma coisa que acontecia constante com o povo de Israel. Só que aí, no meio dessa história toda, há um problema extra. Qual era o problema? Golias. Amados, muitas vezes na nossa vida nós já temos problemas, desafios, batalhas. Aí de repente aparece uma coisa que você não estava esperando, que é muito maior daquilo que você acha que a sua capacidade é capaz de enfrentar. Golias era um problema extra para o povo de Israel. Quantas e quantas vezes isso acontece? Nós já temos um problema, os filisteus já eram um problema, só que agora aparece um problema extra. Os caras têm um homem de 3 metros de altura. Um homem talhado para a batalha. Como a gente vai fazer para enfrentar esse cara? Por isso que Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Às vezes a gente fica assim também. Quando a gente faz a escolha errada, às vezes o nosso inimigo se torna muito maior do que parece ser, na verdade. Se torna um gigante, uma coisa que a gente não estava esperando. E como é que eu vou fazer para enfrentar o gigante? Outra coisa, versículo 16 agora, amados, ainda no capítulo 17, versículo 16, diz assim, na minha versão: durante 40 dias, amados, presta atenção nisso, durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Tem muitas batalhas, muitos desafios nossos que são repetitivos, sabe por quê? Porque eu não enfrento. O povo de Israel não enfrentou, e Golias durante 40 dias, de manhã e de noite, ele ia desafiar o povo de Israel, ele ia afrontar o exército de Deus. E nós estamos às vezes fazendo a mesma coisa, a gente não resolve o problema, eu não enfrento o meu desafio, eu não enfrento a minha batalha, talvez porque eu não tenho essa certeza, segurança de que Deus está do meu lado. E o nosso inimigo se levanta repetidamente para nos enfrentar. Sabe por quê? Porque eu ainda não enfrentei o meu inimigo. Você lembra que Paulo, no final da sua vida, fala: olha, combati um bom combate. Foi até o final da vida. E tem alguns que vão ficar até o final da vida. Mas eu tenho certeza absoluta que Paulo os enfrentava. Ele combateu o bom combate. Ele os enfrentou. Agora, e nós? Nós estamos preparados pelo Espírito Santo para enfrentar as nossas batalhas? A gente vai deixar o nosso inimigo se levantar durante 40 dias e 40 noites para nos enfrentar, para nos afrontar? Amado, presta atenção, você é filho de Deus. Quando o nosso inimigo se levanta e nos afronta, ele não está só nos afrontando, ele está querendo enfrentar a Deus. E se eu não tomo posição, ele vai continuar afrontando Deus. Eu tenho que tomar posição. Eu tenho que enfrentá-lo.
Não dá para ficar durante 40 dias vendo o nosso inimigo se levantar e nos afrontar. Versículo 24 diz assim: quando os israelitas viram o homem, fugiram todos cheios de medo. Amados, quando a gente não tem certeza de que Deus está do nosso lado, uma coisa que a gente faz, a tendência que a gente tem é de fugir. Se eu não tenho a certeza, a segurança de que Deus está do meu lado, a tendência é fugir do problema. Vocês lembram dos 2 discípulos de Emaús? Vocês lembram? Eram discípulos de Jesus, mas eles não tinham certeza, segurança de que Jesus havia ressuscitado. O que eles pensam? Olha, todo aquele sonho, toda aquela ideia que nos foi plantada por Jesus Cristo caiu por terra, porque Ele morreu na cruz. E saíram de Jerusalém a caminho de Emaús, fugindo do problema. O problema estava em Jerusalém. Jesus havia sido crucificado, e quando Jesus foi crucificado, como eles não tinham segurança nas promessas, nas profecias, eles se mandaram. Discípulos de Jesus. Quanto mais nós, que às vezes não temos a certeza de que o meu Senhor e Salvador morreu, mas ressuscitou para que nós tivéssemos, para que eu tivesse vida hoje aqui. Talvez falte certeza no meu coração a respeito disso, e por isso que eu fujo às vezes quando o problema se levanta. Mas aí aparece um personagem na nossa história, e eu já estou quase passando já da hora, pastor, perdão, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque aí aparece Davi. Versículo 28, e aí Davi já começa com uma declaração maravilhosa. Versículo 28 diz assim: peraí que caiu aqui. Versículo 28 não, versículo 26. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Amados, Davi sabia quem Deus era. Davi conhecia quem Deus era. Davi sabia que ele era poderoso, Deus poderoso, soberano sobre todas as coisas. E aí ele faz essa declaração audaciosa, mas para resgatar a dignidade do exército de Israel. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar? Será que eu tenho essa certeza a ponto de desafiar as minhas batalhas e falar assim: quem é essa batalha diante do meu Deus? Eu tenho um Deus poderoso que vai estar comigo na minha limitação, no meu sofrimento, nos meus problemas, nas minhas batalhas. Davi tinha essa confiança, e ele já começa com essa declaração. Versículo 32 diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido. Sabe uma coisa que acontece? Tem sido um grande problema dos nossos tempos, é que nós, como o mundo aí fora, nós estamos ficando doentes, inclusive dentro das igrejas. Tem muito crente doente, amado. Tem muito crente vivendo em depressão, muito crente sofrendo mais do que precisa. E aqui Davi está falando: opa, pera lá, você não precisa ficar com o coração abatido. Sabe por quê? Porque eu vou enfrentar esse filisteu. E nós continuamos às vezes acuados, com o coração abatido e sofrendo. E às vezes isso faz mal, inclusive para a nossa saúde, porque a gente somatiza as coisas que estão dentro de nós. E é por isso que tanta gente morre, inclusive entre os cristãos, amados, morre de infarto. Por quê? Porque não aguentou a pressão, porque está com o coração, com a alma batida. E Davi fala no versículo 32, ora, ninguém deve ficar com o coração abatido. Davi aqui também está fazendo uma declaração de que o povo tem que restaurar a sua hombridade, a sua dignidade, o povo de Deus.
E nós também precisamos fazer isso, saber que nós temos um Deus que está conosco. Versículo 37, outra coisa interessante que a gente tem, a Dona Lia falou como a gente deve fazer. Aliás, o texto diz que nós devemos fazer. Mas preste atenção no versículo 37. Diz assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Não é na nossa força, amados. Não é na nossa força. Davi teve a humildade de reconhecer que quem livra é o Senhor. Quem nos faz passar pelas nossas dificuldades não somos nós, é o Senhor que está conosco, que nos capacita através do Espírito Santo para que nós vençamos as nossas batalhas. Pode demorar, pode não chegar no momento que você quer, porque os planos são de Deus, como nós já lemos, os caminhos são de Deus, mas Ele está conosco, e se Ele está conosco, nós vamos vencer a batalha. Versículo 40, lançando mão de sua funda. Amados, uma funda, não era nem uma, no Rio de Janeiro a gente chamava de estilingue. Era estilingue, pastor? Não lembro mais. Acho que era estilingue, a gente usava para matar passarinho. Na época a gente não conhecia ainda a palavra. Usava para matar passarinho, mas tinha funda. A funda é uma coisa que rodava e jogava. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez você não tenha tanto conhecimento, você não seja tão poderoso, mas deixa eu falar uma coisa para você. Nas mãos de um crente, nas mãos de uma pessoa que crê em Jesus Cristo, que confia no poder de Deus, basta uma funda. No caso de Davi foi uma funda, mas basta uma oração, basta estar em comunhão, basta ter vida com Deus, porque essas são as armas que nós temos para combater os nossos inimigos. Davi usou uma funda e matou o gigante e libertou o povo de Israel. Com uma funda. Por quê? Porque nas mãos de Deus, uma funda pode se tornar uma arma poderosa. Uma oração de um crente é uma oração poderosa. A vida comunitária, uns suportando os outros, no bom sentido da palavra, é uma arma poderosa, se Deus está conosco. Davi fez isso, amados. O jovem Davi não se encolheu, ele não se intimidou, não vacilou, ao contrário, enfrentou o problema, firmado no Senhor. Você quer enfrentar o problema? Esteja firmado no Senhor. E você, e nós, como a gente tem enfrentado os nossos desafios? E aí eu encerro com o versículo 47 desse capítulo 17 de 1 Samuel. E que seja para nós a nossa referência. Diz assim: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amados, a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Se nós estamos firmados no Senhor, isso aqui é verdade para nós. É Ele quem vai lutar a luta por nós. A luta é dele. Cabe a nós buscarmos ter mais intimidade, entregar a nossa vida a Ele, reconhecendo que Ele e só Ele é poderoso para nos livrar das nossas batalhas, dos nossos desafios, preparar a nossa vida para os nossos sonhos. É Ele quem faz isso, amados, não somos nós. A batalha é dele, a batalha não é nossa. Que Deus nos ajude nesse sentido. Queria que você ficasse em pé. E se de alguma maneira Deus falou no teu coração, eu não sei como você chegou até aqui. A Dona Lia deu um testemunho que aconteceu com ela essa semana. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu queria te desafiar, te convidar, mas é um convite e desafio. Se você tem alguma coisa para apresentar para Deus, alguma dificuldade, algum sinal de batalha, coisas que você tem vivido, experimentado, eu queria que você viesse aqui à frente.
Esse momento não é para a igreja, esse momento não é... Ninguém quer saber o que está acontecendo com você, é um problema seu com Deus, mas eu gostaria de estar orando por você aqui na frente nessa noite. Se você tem alguma coisa para colocar na mão de Deus, se você está sentindo que precisa dessa intimidade, dessa cobertura de Deus frente às suas batalhas, eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente. Se não, ok, nós vamos orar, e aí eu passo de novo a palavra ao pastor. Se você tem alguma coisa para colocar nas mãos de Deus, venha aqui na frente. Saiba que a batalha é dele, não é sua, amado. Eu não sei o que está no teu coração, não sei o que você está vivendo, não sei, eu não tenho esse dom de adivinhação, mas o Senhor sabe aquilo que está dentro do teu coração. Ele sabe, Ele sabe. E como nós falamos aqui, a batalha é dele, não é sua. Se coloque nas mãos de Deus. Pai amado, nós te agradecemos por essas pessoas que vieram aqui à frente. Eu não sei o que se passa no coração de cada um, mas o Senhor sabe. E nós clamamos a Ti agora, como igreja. Senhor, visita essas pessoas ainda nessa noite, se for da Tua vontade, Senhor. Toca no coração delas. Ó Deus, dá a paz que excede o entendimento humano. E os problemas que precisam ser resolvidos, a gente sabe que Tu és poderoso para fazer muito e muito e muito mais na vida de cada um aqui. Porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Tudo te pertence. E eu te louvo e te agradeço porque Tu és um Deus que nos ama, que nos conhece. Toca no coração de cada um aqui, que eles sintam a Tua presença no seu respirar e no seu viver, e que eles encontrem a paz do Senhor. Nós te agradecemos como igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, amados.